que nós vamos fazer agora é tentar determinar o ângulo entre dois vetores. Então, dado dois vetores, U e V, qual seria o ângulo θ entre eles? Vamos considerar U com coordenadas XU, YU, e V com coordenadas XV, YV. Pela posição dos vetores aqui, a gente sabe que este vetor conseguido juntando as extremidades, saindo de V e chegando em U, é o vetor U menos V. Então, ele tem coordenadas, então, o vetor U menos V vai ter coordenadas, então, vai ser x de U menos x de V, y de U menos y de V. Vamos transformar esse triângulo formado por vetores como se fosse um triângulo formado por lados simples. A gente sabe que o tamanho do vetor é dado pelo módulo dele. Então, aqui eu posso considerar o triângulo de lado módulo de V, lado módulo de U e lado módulo de U menos V. Dado o vetor, o módulo dele, então, o módulo de U é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. A gente viu isso em aula? Então, seria x de U ao quadrado mais y de U ao quadrado. Então, o módulo de V seria x de V ao quadrado mais y de V ao quadrado e assim por diante. Bom, olhando para esse triângulo, se ele fosse retângulo, a gente poderia usar o teorema de Pitágoras para determinar uma relação entre as variáveis. Mas esse triângulo não necessariamente é retângulo, U e V são quaisquer, e o meu interesse é determinar θ. Então, uma identidade trigonométrica que envolve ângulo em qualquer triângulo é a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Aqui a gente vai usar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos me fala? Se eu tenho um triângulo qualquer de lados A, B e C, e aqui eu tenho o ângulozinho a lei dos cossenos me fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno do ângulo A. Então, eu vou usar a regra dos cossenos, vocês veem que agora a gente tem o ângulo, né, envolvido, para esse triângulo aqui. Então, no lugar só que eu vou usar para o lado U menos V. Tá? É como se o U menos V fosse o nosso Azinho aqui. Então, ó, pelas leis dos cossenos, o que a gente vai ter? Então, o módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao módulo dos outros lados ao quadrado, né? De U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes módulo de U módulo de V cosseno do ângulo formado por U e V, que é cosseno de θ. Então, agora a gente consegue uma identidade em que o ângulo ou o valor do cosseno do ângulo aparece para a gente conseguir descobrir esse ângulo. Mas, né, vamos ver se a gente consegue simplificar um pouco mais isso daqui. Então, ó, módulo de U menos V, bom, aqui módulo de U ao quadrado, a gente já tem aqui o módulo de U. Ele ao quadrado seria assim a raiz. Então, quando eu pego o módulo e ponho em quadrado, vai sair a raiz. Quem vai ser módulo de U menos V ao quadrado? Vão ser as coordenadas de U menos V elevadas ao quadrado e somada. Isso é módulo, né? Só que sem a raiz, já que está ao quadrado. Então, isso aqui vai ser XU menos XV ao quadrado mais YU menos YV ao quadrado. Isso tudo aqui é o módulo de U menos V ao quadrado. Então, isso é igual. Agora, vamos fazer o módulo de U ao quadrado. O módulo de U, isso, então, ele ao quadrado vai ser x de U ao quadrado mais y de U ao quadrado, mais agora o módulo de V ao quadrado.
fazendo analogia aí com o módulo de U, isso vai ser x de v ao quadrado mais y de v ao quadrado, e aí o restante, menos 2 vezes o módulo de U, o módulo de v, cosseno de θ. Essa parte eu não vou mexer. Bom, vamos expandir essa soma aqui em vermelho. x1 menos xv ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, agora em y, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, a outra igualdade permanece como está, que é xu ao quadrado mais yu ao quadrado, mais xv ao quadrado, mais yv ao quadrado, menos 2 vezes módulo de U, vezes módulo de V, cosseno de θ. Então, aqui a gente pode cancelar x ao quadrado de U com x ao quadrado de U, x ao quadrado de V, y ao quadrado de U e y ao quadrado de V. Então, aqui nós temos menos 2 para colocar em evidência, né? Nós temos o menos 2 aqui nos dois termos. Então, ficaríamos com menos 2 que multiplica x de U, x de V, mais y de U, y de V, igual a menos 2 módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Então, a gente pode cancelar o menos 2 com menos 2. O que que sobrou? Sobrou que xu, xv mais y, yv é igual ao módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. O que a gente pode observar aqui é que isso aqui virou uma espécie de produto dos vetores. Olha só, eu tenho U igual a xu, yu. Eu tenho V igual a xv, yv. Olha o que é essa conta. Xu, xv é a multiplicação da coordenada x de cada um deles, da primeira coordenada, mais a multiplicação da segunda coordenada, y1, y de v. Então, o que a gente faz é definir isso aqui como um produto. Isso aqui é um produto entre vetores. Esse produto entre vetores, ele vai ser, então, o produto das suas coordenadas somado. Logicamente, isso vai dar um número. Então, na geometria, dar número significa ser escalar. Então, esse tipo de produto, a gente define como produto escalar entre esses dois vetores, e a gente chama isso de U escalar V, ou seja, estou fazendo produto escalar entre dois vetores. Algumas literaturas fazem uso dessa notação aqui quando eu quero fazer um produto escalar entre dois vetores, ok? E aí, dessa igualdade, então, a gente tira uma importante propriedade, que é a seguinte, ó. Então, em vez de colocar toda essa conta, eu posso trocar isso aqui por U escalar V, que o produto escalar entre U e V é o que sobrou? O módulo de U vezes o módulo de V vezes cosseno de θ. Então, guarda isso aí, que isso vai ser usado muito durante toda a disciplina.